Nessa videoaula nós vamos continuar aqui trabalhando na nossa lista e nós vamos aplicar agora uma paginação. Então aqui nós estamos exibindo apenas 3 itens e quando nós clicarmos aqui no nosso botão de exibir mais, nós vamos exibir outras 3 informações, outros 3 documentos. E assim, toda vez que nós formos clicar aqui, nós vamos exibir aqui mais 3 novos documentos, 3 novas informações, e essas informações elas não podem se repetir. Então, como aqui nós já temos uma categoria de alunos, outra categoria de animais e aqui outra de aniversariantes, então conforme surgir novas categorias, elas nunca podem ser repetidas, tá bom? Então vamos para o nosso código. Quando nós clicamos aqui em cima desse nosso botão, veja que está sendo exibido aqui para a gente esse texto aqui com o ID do nosso botão. Então agora eu vou subir aqui um pouquinho. E aqui no nosso toast, aqui dentro desse nosso código, eu vou apagar e vou chamar o nosso método chamado exibir mais. Até para ficar na ordem ali, né, de nome, vou colocar aqui exibir mais itens BD. Ou seja, exibir mais itens do nosso banco de dados. Então vamos descer aqui embaixo. E aqui eu vou estar chamando, vou estar criando essa nossa nova função, esse nosso novo método. Pronto. E aqui, como nós vamos estar fazendo uma consulta no nosso banco, então essa nossa parte aqui do código, ela vai ser muito parecida. Então, para não ficar repetitivo, eu vou copiar aqui essa nossa parte do código, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui dentro do nosso novo método. Então vamos lá, nós sabemos que nós queremos exibir mais itens e esses itens estão dentro da nossa coleção de categorias. Nós queremos que eles fiquem ordenados por nome também e nós queremos limitar, ou seja, nós queremos exibir somente mais 3 itens. Só que aqui nós temos um porém, nós já temos itens aqui que já foram exibidos, então nós não podemos repetir esses 3 itens aqui. Então uma forma de vocês entenderem aqui o que eu vou estar fazendo vai ser o seguinte. Aqui, como eu disse para vocês, dentro dessa nossa variável documentos, nós vamos ter as informações que estão dentro aqui dessa nossa coleção de categorias. Na verdade, nós vamos ter apenas 3 documentos agora, tá bom? Então, dentro dessa nossa variável documentos, nós temos 3 informações. Então, aqui eu vou colocar, nós temos 3 informações. Aonde? Na nossa primeira posição, o nosso primeiro documento, que está dentro aqui dessa nossa variável documentos, olha só, o nosso primeiro documento, ele vai ser esse nosso documento chamado alunos, porque está em ordem alfabética. Então nós vamos ter o documento alunos. Depois, o nosso segundo item, ele vai ser aqui animais. Então o nosso segundo item da nossa variável, da nossa lista, significa a nossa pasta animais. E o nosso terceiro item, ele vai ser aniversariantes. Então aqui eu vou colocar aniversariantes. Se nós tivéssemos mais documentos, mas isso não está acontecendo, porque dentro dessa nossa variável nós só temos 3 documentos. Mas se nós tivéssemos mais documentos dentro dessa variável, elas também ficariam em ordem alfabética. Então vamos supor que na terceira posição esteja o nosso item chamado carnes. Isso é somente um exemplo. E o nosso quarto item, ele vai ser a informação heróis. Então olha só que ele está em ordem alfabética, tá bom? Então está dessa forma aqui. Se nós deixarmos esse mesmo código aqui embaixo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer isso daqui, ó. Porque aqui nós estamos dizendo que nós queremos obter 3 documentos que estão dentro dessa coleção e nós queremos ele em ordem alfabética. Então ele vai vir dessa forma aqui, ó. Assim como está aqui. Então como que nós podemos fazer para continuar aqui com a nossa leitura na ordem com que ela tinha parado anteriormente? Então aqui nós paramos na parte de aniversariantes e aqui nós queremos agora continuar a nossa consulta, só que agora exibindo somente essas outras informações aqui, ó, e não mais essas
daqui que já foram exibidas. Então nós podemos estar fazendo isso, pessoal, utilizando aqui uma outra nomenclatura aqui na frente de order by, chamada, olha só, start after. Nesse start after, ou seja, iniciar depois. Então start significa iniciar e after significa depois. Então nós queremos que a nossa consulta ela seja feita, ela continue depois desse outro documento aqui, ó, para que ele continue na ordem certa. Então, se eu colocar aqui que eu quero que continue depois do nosso documento 2, que vai ser aniversariantes, olha só, ele vai ficar com erro aqui, mas não se preocupe, tá? Vou colocar até aqui uma chave dupla, só para vocês entenderem. Então, olha só, se eu colocar aqui, só para vocês entenderem, quer dizer o quê? Que eu quero consultar as informações que estão dentro dessa nossa coleção categorias, quero elas por ordem alfabética, só que eu quero consultar as informações que estão em ordem alfabética depois desse nosso documento aqui, ó. E depois do nosso documento, vai vir aqui o nosso documento carnes, o nosso documento heróis e mais outros documentos que a gente vier a ter. Então, olha só, vou colocar aqui os 5. Nesse 5 aqui, eu vou colocar a informação professores. E vou colocar mais outro documento aqui também. Vou colocar aqui agora o número 6. E aqui é que eu vou colocar a informação vacas. Então, olha só, aqui eu estou dizendo que eu quero consultar os documentos que estão aqui dentro da nossa coleção categorias, mas depois desse nosso documento aqui, ó, aniversariantes. E depois do nosso documento aniversariantes, nós vamos ter essas informações aqui, ó, em ordem alfabética. Só que nós queremos apenas 3. Por que nós estamos dizendo que nós queremos apenas... Cadê? Aqui embaixo. Olha só, nós estamos dizendo que nós queremos apenas 3 documentos. E vão ser esses documentos aqui, ó, não vão ser esses daqui. Porque aqui ele está seguindo uma ordem alfabética. Então, se aqui em cima você está fazendo uma consulta aqui em ordem alfabética pelo nome, se você tirar aqui, então aqui embaixo você não pode deixar por ordem, porque ele tem que seguir a mesma lógica da primeira consulta que nós fizemos, tá bom? Porque isso daqui é como se fosse uma continuação da sua consulta. Então, se nós fizermos assim, sem o order by, aqui você também tem que fazer sem o order by, tá bom? Mas como eu quero por ordem alfabética para ficar melhor, então aqui em cima eu vou deixar order by e aqui embaixo eu também vou colocar order by. Então agora eu tenho que estar colocando aqui o nome do nosso último documento. E nós podemos ter essa informação aqui dentro desse nosso código aqui, ó. Dentro desse nosso query. Porque vocês se lembram que quando nós fazemos uma consulta no banco de dados, todas as informações elas vão vir dentro aqui dessa nossa variável documentos. E dentro dessa variável documentos vão ter quantas informações? Nós vamos ter 3 informações. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui uma variável, eu vou chamar essa nossa variável de último documento. Vou pegar agora essa nossa variável aqui chamada documentos. Olha só, vou colocar aqui documentos, vou colocar aqui um ponto, utilizar o documents, e dentro aqui desse documents, eu quero pegar o nosso terceiro item, que vai ser a nossa terceira informação. Então eu poderia simplesmente estar colocando aqui essa informação, dizendo que é o nosso terceiro item. Então aqui até para ficar melhor para vocês entenderem, olha só, se eu faço isso daqui, ó, se eu faço isso daqui e deixo dessa forma aqui, ó, a nossa variável x ela vai ser igual ao nosso primeiro documento aqui chamado alunos. Se eu agora deixo dessa forma aqui, ó, com o número 1 aqui dentro, então a nossa variável x aqui ela vai ter aqui a informação animais, o nosso documento animais. E se eu colocar o 3 aqui, nós vamos ter aqui a informação, nós vamos ter o nosso documento aniversariante. Então, olha só, então eu posso colocar aqui a nossa segunda informação, porque o limite aqui vai ser sempre 3.
Então eu posso estar colocando dessa forma aqui. Mas uma forma mais prática de você estar fazendo isso é você fazer isso daqui, ó. Eu posso pegar a minha variável documentos, colocar aqui um ponto size e fazer -1. E por que eu tenho que fazer -1, John? Eu não entendi. Porque dentro dessa nossa variável aqui, opa, aqui é o número 2, pessoal, olha só. Aqui é 0, 1, 2, tá? Se eu colocar aqui documentos.size, ele vai me dar o tamanho 3, certo? Se eu deixar dessa forma aqui, ó, documento.size, esse daqui é o valor 3. Vai ter algum documento aqui na posição 3 dessa variável? Desse nosso código aqui? Não vai ter informação nenhuma, porque dentro dessa nossa variável nós temos 3 documentos. E ele começa contando da posição 0. Então na posição 0 nós temos aluno, na posição 1 nós temos animais e na posição 2 nós temos aniversariante. Já na terceira posição nós não temos nenhum item, entendeu? Então aqui o máximo que pode ser, deve ser 2. Então nós temos que fazer aqui documento size -1. Porque se nós colocarmos somente document size, vai ficar com o valor 3 aqui, e na posição 3 nós não temos nenhuma informação, nós só temos na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Então olha só, eu vou deixar dessa forma aqui, que fica muito melhor para você gerenciar isso, tá bom? Então aqui nós vamos estar guardando agora o último documento. Então essa informação aqui, do último documento, é a informação que nós temos que colocar aqui dentro. Olha só, é a informação que nós temos que colocar aqui, porque vai ser o nosso último documento aqui, ó, que se chama aniversariantes. Então eu posso muito bem pegar essa nossa variável, eu vou pegar aqui, recortar ela, vou colocar aqui, vou criar ela global, então eu vou apagar, e vou colocar aqui o nome de próximo carry. Vou copiar aqui o nome dessa nossa variável e vou criar ela aqui na parte superior. Então aqui vamos criar ela. Vou colocar aqui o nomezinho dela. Ela vai ser do tipo carry. Ela vai ser aqui, você vai selecionar do carry, onde está entre parênteses aqui Firestore, tá? E aqui você pode colocar aqui o valor null. Pronto. Agora podemos voltar aqui embaixo. E aqui dentro, olha só, não vamos ter mais um erro. Então aqui onde nós estamos dando aqui o start after, depois, nós podemos apagar isso daqui e colocar a informação último documento. Então olha só, essa lógica aqui era a mesma lógica que estava aqui anteriormente, onde eu disse para vocês que depois do nosso start after, eu tenho que colocar essa informação aqui, porque daí depois ele vai me trazer essas outras 3 informações aqui, ó. Então agora que nós fizemos essa nossa parte aqui do nosso código, eu posso descer aqui embaixo e ao invés de colocar o carry aqui, eu posso colocar a informação próximo carry. Veja que aqui ele vai gerar esse errinho aqui pra gente, não tem problema, nós vamos colocar aqui o nosso símbolo de exclamação. Agora eu também posso apagar isso daqui, mas eu vou deixar aqui para explicar para vocês como que vai funcionar recursivamente. Eu vou chamar esse nosso método aqui, eu já estou chamando ele. Então está certo. Vamos então executar aqui o nosso código. E veja que aqui nós não mudamos nada, porque aqui não precisa mudar nada, porque é como se nós estivéssemos continuando esse código daqui, ó, tá? Talvez a princípio você que não é muito experiente em Firebase, se é a primeira vez que você está vendo isso, pode ser um pouquinho complicado, tá? Mas não se preocupe que com o tempo, com a prática, você vai entendendo muito mais. Então vamos clicar aqui em categorias. Vou clicar aqui em exibir mais e esse nosso código aqui, ele vai ser chamado. E aqui nós temos essa nossa variável chamada próximo carry, onde nós vamos estar fazendo uma consulta no banco, dentro da nossa coleção de categorias, vai ser em ordem e nós vamos continuar vendo os documentos que estão depois desse nosso último documento aqui, ó, que vai ser o nosso documento aniversariante. E nós queremos exibir apenas 3 novos itens. Se eu quiser mudar, eu posso estar mudando isso daqui, tá? Mas isso nós vamos estar vendo depois. Vamos lá então, vou executar aqui e vou clicar em exibir mais. E olha só, apareceu mais 3 itens. E veja que vai ser os itens aqui
que continuam na mesma ordem. Se você colocar para o seu aplicativo mostrar os 50 itens, você vai ver que eles vão seguir essa mesma sequência aqui, ó. Se eu clicar em exibir mais, olha só, apareceu mais. Só que veja que agora ele está repetindo os nossos itens. E por que ele está repetindo? Porque nós estamos chamando esse nosso método aqui, ó. E esse nosso método, ele está pegando essas três informações aqui, ó. Carnes, heróis, professores, como nós tínhamos colocado aqui em exemplo. Só que nós não queremos repetir essas informações, nós queremos agora as próximas informações. Então aqui nós temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Dar um Ctrl C e vou colocar aqui embaixo. Então aqui eu vou tirar carnes, né? Vou tirar carnes, vou tirar heróis e vou tirar professores. Vou colocar na ordem aqui, porque os nossos itens, depois de aniversariantes, eles vão ser aplicativos, aulas e bancos. Então aqui vai ser aplicativos, aulas e bancos. Então depois que nós exibimos essas três informações, a nossa próxima consulta eu quero que ela siga essa coordenada aqui, ó, onde nós queremos acessar a nossa coleção de categorias, queremos os itens que estão por ordem de nome, e agora nós vamos querer o último documento que vai estar dentro dessa variável aqui, ó. Lembrando vocês que dentro dessa variável documentos, nós vamos ter esses três documentos aqui, ó. Tá bom? Então aqui vai seguir a mesma ordem. Dessas três informações aqui, eu quero a última informação, que significa banco. E dessa forma, o nosso Start After aqui está dizendo que eu quero os documentos que estão depois de banco. Nós vamos pegar aqui esses outros documentos. Então vou descomentar aqui, pronto. E agora posso apagar aqui essa parte do nosso código. E vamos executar novamente aqui o nosso projeto. E agora vocês vão ver que toda vez que nós clicarmos no nosso botão de exibir mais itens, esse nosso trecho de código aqui vai ser executado. E essa nossa variável aqui, próximo carry, ela sempre vai ter aqui o último documento que foi buscado. E a partir daquele documento, depois dele, nós vamos querer mais 3 itens. Então vamos lá, vou clicar em categorias. Apareceu apenas 3 itens. Vou clicar em exibir mais. Apareceu mais 3 itens. Veja que o último aqui é bancos. Vou clicar em exibir mais. E agora apareceu bicicletas, blusas, calçados. Vou clicar em exibir mais. Agora apareceu carnes, carros e celulares. Exibir mais. E agora apareceu mais outras informações. E assim vai aparecendo de 3 em 3 até completar 50 itens. Tá bom? Então dessa forma aqui o nosso código ele está funcionando de forma totalmente correta, sem nenhum tipo de problema. Então se você não entendeu essa nossa parte aqui do nosso código, porque eu sei que é um pouco complexo de entender de primeira, vocês podem estar voltando novamente à nossa videoaula e vendo novamente as nossas explicações, tá bom? Mas não fique preocupado, porque pegar de primeira esse conteúdo aqui não é fácil, vocês podem às vezes ter que voltar ou repetir a aula umas 4, 5 vezes, até vocês entenderem de forma correta aqui, mas não tem problema, isso é normal mesmo, tá bom? Então agora que nós já fizemos essa primeira parte aqui, onde ela já está funcionando de forma correta, agora nós podemos prosseguir e ir para a nossa próxima videoaula.